Fala meu amigo, fala minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Demitindo Seu Chefe e aqui nós chegamos para a gravação do primeiro episódio do nosso podcast. Aqui ao meu lado a minha esposa Débora Mello, vou deixar ela se apresentar para vocês. Fala galera, vamos aí, né? E aqui à minha direita o nosso convidado, Rafael Querido, empresário, casado com Amanda, pai de Theo e Heloísa, sócio de uma empresa automotiva que fatura mais de 1 milhão e com certeza tem muita coisa para agregar para a gente. Fala aí, se apresenta, Rafael, pro pessoal. Fala galera, estamos aqui, um prazer enorme estar com o Carlos Henrique aí, com a Débora e vamos embora aí para essa conversa, cara. Meu irmão, antes de tudo eu queria te perguntar, nessa jornada empreendedora, o canal aqui é sobre empreendimento, empreendedorismo, para a gente ajudar o pessoal aí que quer montar seus negócios. E eu queria que, primeiro de tudo, você se apresentasse para o pessoal. Quem é Rafael, na visão de Rafael, que você pudesse estar falando isso aí para o pessoal. Então, primeiramente dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Para mim é um marco na minha vida, né? Na minha carreira empreendedora, estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto. Ser o primeiro entrevistado, para mim isso aí vai ficar marcado na minha história, né? Para mim é uma honra também e agradecer a vocês pelo convite. Então, indo para a sua pergunta, cara, quem é Rafael por Rafael é uma pergunta bem difícil que você me faz aí e me colocou realmente na saia justa. Mas Rafael, cara, é um empreendedor hoje, mas voltando lá, falando um pouco da minha bio, nasci em Olinda, né, região metropolitana aí do Recife, vim de classe média baixa. Meus pais, apesar de ser trabalhadores aí, da classe trabalhadora, se dedicaram bastante para me dar o melhor dentro das condições que eles tinham para me oferecer. Filho de Silvana, filho de George e cristão desde os 3 anos de idade, né, onde fui levado ali para a igreja bem novo, através do meu pai. Aí conheci o evangelho e a partir daí tive várias experiências com Deus, até hoje mantenho a minha fé. E sempre estudei em escola particular. Meus pais, como eu disse, sempre fizeram de tudo para me dar uma boa educação dentro das condições que eles podiam me propor. Sempre estudei em escola particular. Lá na escola particular tive a oportunidade de ter o meu primeiro empreendimento. Como empreendedor, você sabe, a gente é inquieto. Então, minha mãe ficou desempregada. A partir dali, ela fez um curso de como confeccionar bijuteria e fazer algumas coisas bem artesanais, né? E ali eu conheci o empreendedorismo. Minha mãe, ela confeccionava aquelas bijuterias, brinco, colar, sandália com bijuteria, e aí eu levava para a escola para fazer a venda. E ali foi interessante porque eu tive o meu primeiro negócio. A partir dali, eu levava uma grana para casa, não era para sustentar a gente porque meu pai trabalhava, né? E aí dava a maior parte do sustento, mas aquele dinheiro ali a gente comprava um pão, uma água. E aí eu tive a primeira sensação de liberdade, porque ali eu tive o primeiro dinheiro, podia comprar o meu lanche na cantina, já não precisava pedir a minha mãe. Então, a partir dali, eu já fiquei... eu comecei a conhecer, né, o empreendedorismo. E a partir daí, né, eu tive essa oportunidade de conhecer esse empreendedorismo e me apaixonei, né? A partir daí, no ensino médio, eu tive a oportunidade de conhecer a realidade da escola pública, né, da nossa situação. Não estou questionando, apesar de ter estudado numa escola pública de referência. A educação não é das melhores, mas eu tive uma boa educação no ensino médio. Mas ali para mim foi um grande choque de realidade, né? Eu nunca fui um aluno nota 10, um aluno exemplar, mas fui um aluno bem mediano durante toda a minha jornada curricular. Quantos anos você tinha nessa época? Então, a partir do momento que eu fui para o ensino médio, eu tinha meus 16 anos, acredito eu, né? Agora, mais tarde, né, no ensino médio, cursei os 3 anos, né, primeiro ano, segundo, terceiro, e ali eu tive um momento bem crucial na minha jornada, que foi o seguinte, que foi eu precisar escolher a minha profissão. Acredito que é boa parte da realidade dos jovens que a gente conhece ou convive, tem esse choque, que é escolher uma profissão, ou seja, a profissão que você vai precisar exercer por toda a sua vida. E um jovem, ele não tem essa maturidade ainda, ou muita gente ainda não sabe o que quer para a sua vida. E a partir dali, isso me rodeou por muito tempo, me deixou muito mal durante muito tempo,
porque eu não tinha bem uma noção do que eu queria ser. Eu, apesar de conhecer o empreendedorismo muito cedo, mas eu pensei em várias coisas, de médico a advogado, de veterinário a dentista. Então, tinha uma noção ainda do que eu queria ser. E aí, é um tabu essa questão para a sociedade, e aí eu já falo para quem está em casa que você pode ser o que você quiser, cara. Independente de empreender ou não, mas você não precisa ser rotulado como a sociedade quer que você seja. Então, eu lembro de que, como eu gostava muito de me comunicar, desde muito cedo, gostava de brincar, gostava de me divertir, nas aulas gostava de brincar e chamar a atenção um pouco ali. Isso não é a cara de Rafael. Então, ali, eu coloquei na minha camisa, eu lembro até hoje, na minha camisa do 3º ano, não sei se você, na sua escola, tinha essa questão de que a gente colocava atrás o que a gente queria ser. Então, na minha camisa eu coloquei rádio e TV. Aí você pode dizer, pô, rádio e TV. Aí você porque eu já abro um parêntese aqui, que aos 16 anos eu tive o meu primeiro empreendimento próprio, que foi o seguinte, eu contei que na minha infância, na escola particular, eu tive o primeiro contato com empreendedorismo vendendo bijuteria ali na escola, mas aos 16 anos eu tive a minha primeira empresa, podemos dizer assim, que eu tive uma rádio online. E ali, naquela rádio, foi bem legal, bem bacana, porque a gente conseguia falar para uma comunidade ali, para a galera que... Quais eram os temas dessa rádio? Cara, assim, era uma rádio basicamente gospel, né? Passava conteúdo voltado à questão gospel, né? Tinha alguns trechos de palavra, uma reflexão, música. Eu chegava a levar alguns convidados para falar um pouco. Enfim, era uma rádio, e até hoje tem no meu Facebook lá alguma questão da rádio. Mas eu tive a primeira oportunidade de ter um empreendimento, que logo em seguida veio a falir, né? Não deu certo. Foi quando eu quebrei a primeira vez. Mas, contando um pouco da minha jornada, eu já fui zelador de prédio, né? Do prédio que eu morava, já fui zelador lá do prédio. Sério, velho? Sério. Sempre quis ter a minha grana, a verdade é essa. Eu nunca quis depender totalmente, dos meus pais. Sempre quis ter uma grana para trabalhar. Conheci a minha esposa muito cedo, muito jovem. Ainda aos 13 anos de idade eu conheci a minha esposa, que hoje é a minha esposa. Então eu sempre tive um sonho de me casar. E aí com esse sonho, eu sempre tentei correr atrás. Então, peraí, só pra galera entender. Zelador foi o teu primeiro emprego de fato. Antes disso, tu já tinha já tinha vendido bijuteria na escola. Depois disso, tu tentou a rádio online. E zelador já foi o primeiro emprego de fato? Na verdade, não. Assim, emprego não. Eu tinha na faixa de 17 anos, então não foi um emprego, mas ali foi um bico, como a gente diz aqui no Nordeste, algo informal, né? Eu limpava o prédio ali uma vez por semana, tinha um trocado no final do mês, e aquilo ali já me trazia alguma tranquilidade para eu ir numa lanchonete, para eu comprar algum produto que eu quisesse. E a partir dali eu fui zelador de prédio, logo em seguida fui atendente de lanchonete, tudo empregos informais, né? Fui atendente de lanchonete, com uma lanchonete de um primo meu que tinha, e aí eu comecei atendendo ali na lanchonete. Em seguida, tomei conta de banca de revista, né? E tudo isso foram empreendimentos que eu passei durante a minha jornada, né? E aí, voltando um pouco para a questão do meu lado familiar, como você falou, sou casado com a Amanda, tenho 2 filhos maravilhosos, e aí já mando um abraço aí para minha esposa também. Para meus filhos, né? Apesar de ser pequeno, né? Tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, que é a Heloísa, e o Theo, que fez 1 mês agora recentemente. Então, mando um beijo aí para toda a família que com certeza está assistindo, minha esposa, meus pais, que também com certeza estão ouvindo. Então, voltando aqui para o lado do empreendedorismo, eu fui um cara que assim, sempre tentei questionar, como eu falei lá atrás. Quando eu passei por um momento crucial da minha vida em que eu precisei colocar na minha camisa, para você ver como é interessante, às vezes, alguns detalhes da nossa vida que pode ser uma besteira, mas para algumas pessoas aquilo ali tem um peso enorme. Então, quando eu precisei colocar na minha camisa uma profissão que eu precisaria exercer, aquilo ali me deixou desnorteado durante muito tempo, cara. Eu precisei pensar, Na verdade, eu tinha um prazo, né? Eu tinha um prazo. Você tem até tal dia para dizer qual é a sua profissão, para colocar na sua camisa. Senão, sua camisa não vai ter nada. Aí, ou seja, todos os teus amigos vai ter alguma coisa na camisa, e tu não vai ter, tu tem algum problema. Exatamente. Então, assim, é isso que a sociedade, né, o modelo tradicional, a gente pode dizer assim, tenta pregar
para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, isso aí foi bem difícil para mim. Foi louco, eu fui bombardeado durante muito tempo. E realmente eu não sabia, cara, o que eu queria ser. Mas bombardeado por quê? O pessoal não concordava com essa escolha? Não. Quando eu digo a você que eu coloquei Rádio e TV, porque assim, eu gostava de me comunicar, tive a experiência de ter uma rádio e gostei da comunicação, mas eu não tinha certeza se era aquilo ali que eu queria pra minha vida, entendeu? Mas mesmo assim eu joguei ali na camisa para que eu pudesse não estar como alguém que não faz parte do padrão. Alguém que não faz parte do que a sociedade impõe pra gente fazer. Então, e no caso, essas pessoas que te bombardearam foram tua família ou amigos mesmo? Então, como eu falei pra você, a questão dos amigos, o seguinte, todos os amigos, basicamente a maioria deles no ensino médio, eles já dizem, eu quero ser um bombeiro pela questão familiar. Meu pai é um bombeiro, então eu quero ser bombeiro. Meu pai é um policial, eu quero ser policial. A minha família, por parte de mãe, eu posso dizer que é bem assim, conturbada no seguinte sentido. Tem de empreendedor a empresário. Mas na família do meu pai já é um pouco diferente. A maioria deles são concurseiros. Então, assim, para a família do meu pai ou para o meu pai, o cara que tem sucesso, ou praticamente é assim que ele via a realidade, o cara que tem sucesso, para o cara ter sucesso e resolver a vida dele, ele precisaria passar num concurso. Então, assim, durante muito tempo eu fui bombardeado também quanto a isso. Ó, você tem que passar no concurso, pô, você tem que estudar e você tem que se dedicar e ser o melhor e passar no concurso federal e chuva, tá resolvida a sua vida. Mas aí é quando eu abro já um parêntese e tem um cara que eu sigo e até um mentor para mim, que é o Flávio Augusto. E aí ele fala da questão da estabilidade, que estabilidade não existe. E eu trago isso para minha realidade, eu tento. Isso para mim também é um bordão, porque eu creio fielmente nisso, cara. Que a estabilidade ela não existe. A pandemia nos mostrou isso. E quando empresas que faturavam milhões veio a quebrar. Quando o funcionário público deixou de receber o seu salário. Então, cadê aquela estabilidade que o funcionalismo público tinha? Ela nunca existiu e nunca vai existir. Nunca vai existir. E aí a gente tem 2 pontos já a ser observados, né? Primeiro, não está errado a família do seu pai de querer que você fizesse o concurso. Para eles isso representa uma segurança. Nenhum dos lados estão errados e um peso muito grande aí que a sociedade impõe que um jovem de 16, 17 anos ele já saiba o que ele quer fazer pelo resto da vida. Exato. E o cara com essa idade, ele não tem maturidade para isso. Você tem que viver cada dia ali de boa. Claro, é bom ter um sonho para o futuro, mas não necessariamente você vai precisar escolher algo ali para seguir o resto da vida. Eu, por exemplo, nessa fase aí de colocar o nome na camisa na escola, na minha tinha direito. Eu entrei na faculdade de Direito, fiz até o 9º período e depois parei. E é engraçado que aconteceu isso com a gente, né? Porque eu tinha na mente que assim que eu saísse da escola, eu era obrigada a ir para a faculdade. Certeza. E fui. Só que eu praticamente fiz 5 anos de faculdade, que eu também saí da faculdade, eu estava quase terminando, mas não era aquilo que eu queria. Descobri quase 5 anos depois que não era aquilo que eu queria. Certeza. Então, só adiantando aqui um ponto, como eu disse, no ensino médio eu tive esse choque de realidade e só adiantando um pouco, eu coloquei Rádio e TV na minha camisa. Quando terminou o 3º ano, ou seja, o ensino médio, eu não fui fazer Rádio e TV. E aí eu fui fazer administração. Ou seja, é um negócio que não tinha nada a ver com o que eu tinha colocado. E como foi essa decisão? Então, a decisão foi o seguinte. A decisão foi muito por... Eu não vou dizer pressão, mas assim, muito por conselho dos pais, né? Meus pais disseram, tu pode fazer administração, que é uma área bem ampla. Você, possivelmente, como você é um cara que gosta de trabalhar e um cara que gosta de oportunidades, a administração ela vai te proporcionar isso. Porque é uma área ampla e para tu conseguir emprego, vai ser muito mais fácil. Então, assim, eu achei bacana a visão dos meus pais. E também, para eu chegar nessa questão da faculdade, eu prestei o Enem naquele ano, no 3º ano. E aí, muito entrei em administração pela minha nota do Enem. Então, assim, tipo, não foi eu que escolhi, foi ela que me escolheu. A nota não dava para rádio e TV? Jornalismo, algo assim? Não dava. Nas universidades. Mas aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni, né, que é um programa social. E eu consegui entrar numa faculdade privada, mas aí com a bolsa do ProUni. Então aí eu cursei administração até o 8º período
e não concluir a faculdade também. Não... Estamos todos no mesmo time. Então, assim, por mais que falta pouca coisa para eu concluir a faculdade, falta apenas entregar o TCC, umas 2 ou 3 cadeiras para eu poder finalizar. Mas, assim, eu coloquei isso que como, para mim, não é um peso, cara. Tá entendendo? A sociedade, ela prega que você precisa ter um diploma. E não é assim, cara. Você pode fazer o que você quiser. O mundo é um oceano, velho. Você pode navegar da forma que você achar que deve navegar. E o empreendedorismo, ele me mostrou isso, velho. Quando foi que surgiu o Rafael empreendedor? Então, eu preciso voltar só mais um pouco na questão do meu primeiro emprego. Eu entrei na faculdade, só para seguir aqui o meu raciocínio, para não me perder. Mas aí eu entrei na faculdade, né? Muito cedo também, aos meus 18 anos, eu entrei na faculdade, administração, gostei muito das cadeiras que ali foram propostas, abriu o meu leque, abriu a minha visão para muitas coisas. Como eu já disse a você aqui, que eu tinha um foco no empreendedorismo, gostava do empreendedorismo, eu consegui ali agregar alguns conhecimentos para o meu dia a dia. Então, logo ao terceiro período da faculdade, eu consegui um estágio. E ali, aquele estágio era numa empresa de cobrança, de call center, cobrança. E aí eu fui ser operador de telemarketing, operador de cobrança, na verdade, né? Foi meu primeiro emprego de CLT. A minha carteira foi assinada em 2 empresas, né? Durante esse período do meu currículo aí, da minha vida. E aí foi a minha primeiro emprego de CLT foi numa empresa de cobrança, né? Cobrança... Tá devendo, o pessoal vai te ligar e tal. Aquele pessoal chato, que a gente sempre rejeita. Nunca tive esse problema. Sim, nunca me ligaram. Claro. Quando ligam é engano. Claro. Mas aí eu era um desses, porque eu poderia te ligar. Então, assim, eu conheci ali aquele emprego, logo muito, muito jovem. E como eu disse a você, eu sempre tive a vontade de trabalhar porque eu queria me casar. Nessa época, eu já namorava com a Amanda. E aí eu tinha esse sonho, né, de realmente me casar. E, assim, naquele emprego eu conheci também a questão de meta. Eu não tinha trabalhado ainda com conhecimento de meta, ou seja, naquele emprego eu tinha um salário fixo, eu recebia um salário mínimo, porém eu tinha metas. Então, se eu chegasse a X, eu recebia X. Se eu chegasse a X mais Y, eu conseguia... Receberia mais, né? Mais, então aquilo ali me deixou muito motivado, cara. Foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer algo assim fora do padrão. Né? Porque assim, a gente é apresentado você vai trabalhar 44 horas semanais, segunda a sexta ou segunda a sábado, e você vai receber X no final do mês. E a partir daquele momento ali eu conheci de que eu poderia ganhar X mais Y, X mais alguma coisa, e teve mês de que ali... Eu, muito motivado e sempre querendo fazer mais, eu consegui tirar um salário maior do que o meu supervisor, por exemplo. Então, ali eu já comecei a chamar a atenção da empresa. Eu disse, pô, cara, o meu supervisor, o cara tá tirando mais do que eu, pô, que é isso. Aí, e qual era o segredo para tu estar atingindo essas metas? Não, o que era que tu fazia de diferente? O segredo, cara, é o seguinte, é a ambição. Ambição no sentido de, não no lado pejorativo, mas ambição no sentido de fome, no sentido de querer mais. No sentido de buscar algo mais. Basicamente, as metas eram atingidas através de cobrança. Então, eu precisava reverter aquela dívida que o cliente tinha e o máximo de dinheiro que eu conseguisse tirar do cliente se revertia em comissão para mim. Então, assim, eu tinha 90%, eu poderia dar 80% de desconto ao cliente. Mas se eu desse 50%, aqueles 30 entrava para minha meta, entendeu? Então, assim, ali eu conheci o poder da venda, porque ali era persuasão. Eu precisava fazer com que o cliente pague com o menor desconto possível. E a partir dali, eu conheci a questão, como eu disse a você, da meta. E foi um período bem bacana, porque nesse período eu já comecei a me organizar. Eu não casei, mas eu comecei a me organizar para casar. Eu sempre fui um cara que gostei muito de planejar as coisas. E ali, naquele momento, eu já comecei a me organizar para casar. Ou seja, isso tu tinha quantos anos? Isso eu tinha entrado com 18 anos, eu tinha 19 anos. Nossa. Eu tinha 19 anos. E aí eu já pensava... 19 anos eu pensava em quê? Em curtir a vida. Mas aí, como eu disse, eu comecei a namorar muito cedo, pô. Eu comecei a namorar muito cedo. E também pelos padrões que me foram... que eu vivenciei. Ou seja, o padrão evangélico, a gente sabe que é assim, né? A gente namora muito cedo, mas também a gente já noiva muito cedo e já casa muito cedo.
né? Então esse é o padrão que a gente segue. E dentro disso, eu, muito apaixonado por Amanda também, e aquela coisa toda, eu quis me casar. E aí, aos 19 anos, eu já comecei a me organizar para me casar. Então, a partir dali daquelas metas, eu conseguia fazer um negócio bem bacana, que era o seguinte. Eu tinha o meu salário, que era o salário mínimo. Com aquele salário eu sobrevivia, né? Na verdade, eu sobrevivia. E com as metas que eu recebia, que era o Plus, eu ia comprando coisas para montar a minha casa, entendeu? Por exemplo, eu recebia a meta, aí esse mês eu vou comprar minha cama. Aí com aquele dinheiro eu ia e comprava minha cama. Foi interessante que esses dias eu estava vendo no meu WhatsApp, não, na minha galeria de imagens, e eu vi o primeiro móvel que a gente comprou para nossa casa, quando a gente foi casar, que foi um fogão. Um fogão a gente comprou no Shopping Rio Mar, né? Tem lá a foto, a gente tirou. Foi uma conquista, para mim, muito significante. A gente tirou uma foto lá na frente do Rio Mar segurando um fogão. Era até um fogão cake-top e a gente não tinha nem onde colocar esse fogão. Porque você sabe que aquele fogão o cara tem que fazer um móvel, é um trabalho. Se eu soubesse disso, eu não tinha nem comprado. Mas enfim, aquilo ali foi uma conquista pra gente. Então eu comprei aquele fogão, aí todo mês era sempre assim, cara. A fome que eu tinha de ir atrás do Plus, de buscar, de sempre estar batendo as metas, era fascinante. Então todo mês eu comprava alguma coisa pra nossa casa. E teve um período que eu, muito novo ainda, praticamente com uns 20 anos de idade, eu já tinha muita coisa na minha casa. Na casa dos meus pais, né? Eu morava na casa dos meus pais, mas eu já tinha muita coisa da minha casa lá. Tu conseguia bater meta todos os meses? Praticamente todos os meses eu batia meta. Eu não baseado vou dizer a você nessa motivação. Isso. Eu não vou dizer a você que todos os meses eu batia, mas praticamente todos os meses eu batia a meta e, por exemplo, eu conseguia dobrar meu salário. Fazer quase 3 vezes do meu salário. Só dar um recado aqui pro pessoal, que aí é o seguinte. Ele estava num emprego que provavelmente não era bom, era um emprego de call center. Provavelmente ele não gostava do que ele fazia lá naquela época, já queria mais. Porém, esse planejamento não impedia que ele fizesse o melhor naquela situação que ele tem. Então, talvez você que está assistindo a gente, você quer sair do emprego, você quer montar seu negócio, você quer alguma coisa, mas, cara, primeiro de tudo, você tem que fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, o cara estava lá no emprego de call center, ganhando um salário mínimo e batendo metas e montando a casa dele com isso, quando ele poderia estar parado só reclamando, um dia eu vou sair desse emprego, um dia eu vou sair dessa empresa. Não, ele deu o melhor dele e com 20 anos o cara já tinha a mobília da casa. E ele procurou um porquê, né? Pra fazer isso. Começou de baixo, botou um porquê. Isso é muito importante, Débora, que você tocou num ponto agora que me chama a atenção. É o seguinte, a gente, o ser humano, ele é movido por ambição, cara. Ele é movido por desejos. Então, assim, você precisa ter um foco em alguma coisa. Você quer ter uma vida melhor para dar uma vida melhor à sua esposa. Você quer ter uma vida melhor para dar uma vida melhor para seus filhos. Então, assim, você precisa ter algo que você queira fazer para chegar nesse objetivo. Agora, você precisa de uma motivação para isso. Porque, cara, o dia a dia ele é cruel, velho. O dia a dia ele é cruel. Então, assim, eu pegava ônibus. Você sabe que era bem complicado. Porque, por exemplo, para quem conhece a região metropolitana do Recife, sabe, eu morava em Olinda. Lá, eu morava em Olinda, eu morava em Rio Doce, né? E lá em Rio Doce, que é um bairro de Olinda, né? Eu pegava... Lá dizem que só existe 2 ônibus que só não passam no céu nem no inferno, que é Rio Doce CDU, todo mundo conhece. Rio Doce Barra de Jangada. Rio Doce Barra de Jangada, pronto. Então, assim, eu pegava Rio Doce Barra de Jangada pra ir para o trabalho, que era no Pina. Era uma viagem, cara. Era uma viagem. Então, assim, era questão de 1h30. E lá no dia a dia, tu escutava muita coisa nas ligações? E no dia a dia você... telefone batendo na cara... o pessoal, assim, os seus superiores, muitas vezes com uma má preparação para o cargo que exerce, te motivando da forma errada. Ou seja, que ele acha que é motivação para ele, mas não é uma motivação. Eu via pessoas ali ficando doentes, sabe? De ser muito pressionado para chegar na meta, enfim. E aquilo ali não era uma dificuldade para mim. Para mim, eu tinha o meu foco. Eu sabia o que eu queria fazer. Então, assim, independente se a galera tava me xingando, tava falando, você tem que chegar, você tem que... Eu já sabia que eu tinha que chegar mesmo. Mas não era por eles, porque tem que chegar, era por mim mesmo, velho. Tá entendendo? Show de bola. Essa visão aí top, velho. Então top é isso, velho. Então é isso. A gente... Ficasse quanto tempo nessa empresa? Nessa empresa, eu passei praticamente 2 anos e meio. Chegou a subir de cargo? Cheguei a ser promovido, porque é o seguinte, lá nessa empresa... existia, o pessoal sempre dizia, cara, tu tem muito potencial aqui, velho, tu pode crescer aqui dentro, tu pode... Mas eu sabia que aquilo ali não era o que eu queria pra mim.
para minha vida, para o meu futuro, para o meu para sempre, podemos dizer assim. Mas eu tinha a ambição também de querer mais ali dentro da empresa. Então, assim, o pessoal sempre dizia, tu tem potencial de ser um supervisor, tu tem um potencial de ser sei lá, chegar até um gerente, que era meio improvável, porque tinha um gerente que coordenava toda a empresa. Então, assim, para eu chegar nesse gerente, que era o filho da dona da empresa, era meio complicado tirar ele desse cargo. Tem um topo, né? Então, tem assim, topo pra o chegar. máximo que eu poderia chegar ali seria um supervisor. O máximo que eu poderia chegar, podemos dizer assim. Mas aí, aí tinha também alguns outros cargos, que era, por exemplo, o back-office, que era você ir trabalhar no escritório, então você já saía daquela rotina ali monstra que você passava no dia a dia ligando pra galera. Só que tinha uma coisa nesse sentido. Se eu fosse pro back-office, eu ia receber, vamos lá, um salário de, na época, R$ 1.500. Eu ganhava R$ 1.000 na época, vamos dizer assim, um salário mínimo na época, acho que era R$ 1.000, eu não lembro bem agora, mas acredito que era isso. E eu iria ganhar algo em torno de R$ 1.500 e só, velho. Sem as metas. E só, sem as metas. Só que pra mim não era interessante, pô, porque pra mim, o meu interesse era a meta. Porque eu precisava fazer o meu salário mais 2, mais 3, pra poder chegar no meu sonho, para eu poder chegar no que eu queria. Então, ali abriu uma oportunidade do seguinte, eu iria trabalhar no administrativo, que seria era o seguinte, os clientes eles fazem as negociações e aí precisa enviar os boletos, precisa acompanhar aquela negociação para ver se o cara vai pagar ou não. Então, ali eu fui promovido a esse cargo administrativo, de entrar em contato com o cliente somente para enviar o boleto, somente, e tinha uma plataforma que foi quando começou a surgir as negociações através de WhatsApp. Aí eu fui para essa outra modalidade. Então, assim, meio que foi uma promoção, porque eu não vivia mais num automático ali, né, de uma ligação atrás da outra, mas eu tinha a meta ainda, entendeu? As negociações, eu poderia captar cliente na minha base, eu poderia procurar clientes na minha base para entrar em contato e negociar, e esperava os clientes também entrar em contato através do WhatsApp. Então, para mim foi mais tranquilo, porque eu saí do dia a dia ali daquela rotina monstra que o call center coloca na galera, mas eu ainda fazia parte daquele meio ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando para aquela câmera ali, eu queria que tu falasse agora com o jovem de 18, de 19 anos, está começando a trajetória e que trabalha numa empresa de call center. O que o Rafael de hoje diria agora para aquele Rafael de 18 anos que estava nessa rotina monstruosa? Olhando para essa câmera aqui, fala para aquele Rafael do passado lá. Então, mano, eu diria o seguinte, não desista, velho. Não desista. Por mais que a sociedade ela queira pregar para você o modelo tradicional de que é desse jeito e pronto, e é assim que você tem que fazer, não desista, velho. Não desista. Questione o mundo ao seu redor. Questione o que é colocado à sua volta. E uma coisa que eu digo sempre, procure dentro da sua realidade, dentro do que lhe é proposto, tentar o algo mais. O que é que eu posso fazer dentro da minha realidade atual, que eu possa ganhar mais, que eu possa investir melhor, que eu não posso nem falar de investimentos ainda para essa galera, porque essa galera está sobrevivendo, eu passei por isso. Mas assim, o que é que eu posso fazer para ganhar mais? O primeiro ponto é esse. Dentro da minha realidade, o que é que eu posso fazer para ganhar mais? Essa é a chave. Show. Boa. E aí, essa tua trajetória, ela finalizou como? Tua trajetória na empresa, como é que chegou aí o ponto de mudar? Fosse para algum outro emprego ou não? Daí já começou Aí o seguinte, cara. Jornada. Aí o seguinte, eu dei continuidade à minha trajetória na faculdade, né, como eu falei para você. Eu segui com o meu curso nesse período aí e apareceu uma oportunidade de estágio numa empresa que seria para trabalhar num setor administrativo. Desculpa. E aí, nesse período, eu fiquei meio naquela encruzilhada, porque se eu saísse da empresa, eu iria trabalhar em outro lugar, iria ganhar mais, mas aí seria um valor mais interessante, porém não iria ter a meta. E eu tava focado na meta, velho, que a meta era o que me fazia o plus. Mas aí eu abri mão realmente do emprego, pedi demissão ali, fiz um acordo e saí do emprego e fui trabalhar nesse outro lugar. Aí é que entra o ponto. Eu fui trabalhar numa oficina mecânica. E aí, nessa oficina, eu fui trabalhar no setor administrativo. Mas peraí, tu saiu do call center
Tu demitiu o teu chefe lá, tu saiu do call center e tu foi trabalhar numa oficina mecânica. Isso. Como assim? E fazendo faculdade de administração. Isso. Aí, o seguinte, nesse momento eu fui ser funcionário dessa empresa, mas aí eu fui trabalhar no setor administrativo. Ah, tá. Entendeu? Eu não fui trabalhar Entendi. no operacional, né? Por mais assim que eu sempre gostei muito de carro, né? E foi algo que sempre me chamou a atenção, mas eu não fui trabalhar na questão operacional, né? Eu não tinha nenhuma técnica nessa área. Mas eu fui trabalhar no setor administrativo. E ali eu fui trabalhar com contas a pagar, com contas a receber, o dia a dia, as rotinas administrativas. Por volta de 20 anos de idade ali. Isso, por volta de 20 para... Já tinha casado 21 ali? 21 anos de idade, ainda não. E aí, por volta de 20 a 21 anos de idade, eu fui trabalhar nessa empresa. E ali foi muito legal, velho, conheci pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias que me ensinaram muita coisa que eu levo até hoje para minha vida. Muitas dessas pessoas que trabalharam comigo naquela época são meus amigos até hoje, têm relação comigo até hoje. Inclusive, mando um abraço para a galera lá da oficina, lá que é onde eu trabalhei. E todos esse pessoal que me acompanha, até inclusive quando eu postei lá, o que viria para o podcast, o pessoal sempre falou comigo lá, dizendo que está ligado, participando, enfim. Um abraço aí para toda a galera. Então, eu fui trabalhar lá nessa oficina, no setor administrativo, participando das rotinas administrativas. Mas aí eu já estava bem adiantado para casar, cara. Eu estava bem adiantado mesmo, assim, tipo, eu já tinha muita coisa, os móveis praticamente já estavam todos prontos. Eu só estava pensando realmente aonde é que eu ia morar, né? Aí foi quando surgiu um apartamento que minha mãe tinha, que era alugado. E aí ela disse, ó, eu posso te ceder desse apartamento para você morar lá. Lá você vai começar a sua vida, agora sim. Você precisa fazer uma reforma, porque tinha bastante coisa para fazer e ali foi um ponto também crucial para mim. Eu disse, caramba, como é que eu vou fazer uma reforma? Eu me preparando para casar, gastando coisa, tem que fazer festa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ali também já me deixou um pouco nervoso no sentido de que eu precisava correr atrás. E aí, mas, enfim, dando sequência, eu casei naquela empresa ali. Foi onde a gente se casou, fomos morar juntos e a partir dali começamos a construir a nossa família. Aí ficou quanto tempo nessa empresa? Nessa empresa eu passei praticamente quase 2 anos também, cara. Não cheguei a passar 2 anos. Aí eu já como era o dia a dia lá? Era mais leve? Tinha metas? Não, assim, não tinha metas, né? Porque era uma empresa de autopeças e uma empresa de oficina, né? Uma oficina mecânica. Não tinha metas, né? Eu trabalhava no setor administrativo, mas o dia a dia era mais tranquilo, mais leve do que o dia a dia do call center, por exemplo, né? E só que a partir dali eu comecei a ver uma oportunidade também de um negócio futuro, né? Mas assim, pelo conhecimento que eu estava criando, pela base de relacionamento que eu estava me envolvendo, pelo network que eu havia criado e pela posição estratégica que eu ocupava na empresa. Nessa fase, tu já consumia conteúdo de empreendedorismo, essas coisas, tu já estava ligado em empreender? Então, como era essa transição? Vê só, nessa fase, eu sempre gostei de consumir conteúdos relacionados ao empreendedorismo, né? Isso sempre me chamou a atenção. Eu sempre procurei livros, por exemplo, relacionado ao tema, né? Ao empreendedorismo. Minha mãe, nesse período, ela já empreendia. Por exemplo, minha mãe hoje ela tem uma empresa de formaturas, de eventos, né? E aí ela já empreendia. E aquilo ali também, eu vi uma oportunidade de negócio com a minha mãe, né? Eu sempre pensava nisso, mas era algo que não também me chamava a atenção pela vontade de querer criar algo, mas não de ter um negócio em conjunto, tá entendendo? Porque você sabe que questão de relação de familiar, para mim é bem complicado, assim. Tu enxergou o mecanismo ali, Isso. Eu enxerguei uma oportunidade do negócio, mas que para mim não seria algo legal do dia a dia, tá entendendo? Mas ali foi bem tranquilo, assim, na questão do dia a dia, naquela empresa ali que eu participei. A partir dali, naquela empresa, eu passei, como eu disse a você, praticamente menos de 2 anos. Não me recordo bem o período exato, mas foi menos de 2 anos. E lá eu recebi um convite para ir para uma outra empresa do mesmo setor, para ganhar também mais do que eu já estava ganhando lá nessa outra empresa.
Ou seja, eu fui para lá porque eu iria ganhar mais, iria ser algo dentro da minha área que eu estava estudando, né? E fui convidado para ganhar mais também em uma outra empresa que era do mesmo setor. Emprego ainda, sem sociedade, sem nada. Era outras Não, propostas empregos, de emprego. CLT. Isso. CLT. Nesse período eu ainda não tinha demitido o meu chefe. Então, Demitiu assim, de lá do call center. né? eu demiti do call center, né? Mas aí eu ainda era preso à questão da CLT. Né? Então eu fui trabalhar nessa outra empresa. Foi bem bacana porque lá eu também tive muito conhecimento, aprendi muito nessa Essa outra empresa. empresa já é depois da oficina. Só que era outra oficina também. Ah, sim. Entendeu? Era outra oficina. Só que, só voltando um pouco, né? Nessa primeira empresa que eu trabalhei, a da oficina, eu conheci a pessoa que lá na frente a gente iria formar uma sociedade, né? Que é o Jamerson. Aí já mando um abraço pra ele aí que tá nos assistindo. Abraço aí, parceiro nosso aí, Jamerson. Em breve vai estar aqui com a gente. Certeza, Já mano. dando spoiler que vai estar aqui com a gente. em breve. Certeza. Tamo junto, meu O cara é bom. Então, a gente já havia se conhecido aí e já conversávamos muito sobre empreendedorismo, o Jamerson já estava empreendendo na época, né? Ele prestava serviço para essa empresa. Enfim, não vou dar muito spoiler porque ele vai vir aqui contar um pouco da trajetória dele. Mas aí a gente se conheceu ali, a gente já conversava um pouco sobre empreendedorismo, já falava em criar algum tipo de negócio juntos. Pela minha vivência com a área comercial, que eu já tinha ali, na questão de clientes, eu cuidava de carteira de clientes, tinha contato com clientes. Então, pela minha vivência de mercado, a gente já conversava. E ele era mecânico. E ele era o técnico, no caso, né? A pessoa técnica. Então, iria casar bem, né? Ele com a área técnica e eu com a área comercial. Mas, enfim, passou. Eu fui trabalhar em uma outra empresa, a gente se distanciou um pouco, porque nessa outra empresa eu fui também para a área administrativa, praticamente exercer a função que eu exercia na outra empresa, só que lá eu tive um pouco mais de liberdade no quesito de ter mais network a se fazer. Conheci pessoas mais interessantes, conheci alguns clientes bem legais aí, que a gente conseguiu formar uma parceria e levamos até hoje essa parceria. Então, conheci nessa outra empresa. Agora, o que é a vida, né, mano? Tu tava num call center, primeiro tu tava na escola e tu aprendeu a vender com bijuteria, que eu tenho certeza que naquela época um ou outro amigo ainda deveria zombar de tu, porque tu tava Com vendendo certeza, bijuteria. cara. O cara escuta coisa do tipo, tá passando fome, Isso. ou tá querendo... É motivo de chacota, velho. É motivo de chacota. Então, assim, o empreendedorismo no Brasil evoluiu bastante, cara. Isso aí eu posso dizer. Hoje é bonito. ser Hoje empreendedor. é moda, né? É moda, É moda ser empreendedor no Brasil. Mas já ocorreu um período que, hoje muito menos, mas ainda existe, aquela questão do preconceito. Por exemplo, a pessoa que está empreendendo, vendendo um bolo de pote, é tido como uma pessoa que está passando fome, que está sem emprego, é o coitado, é alguém que não tem condição de procurar. Menino, por que tu não vai procurar um emprego? Isso. Por que tu não vai pro mercado? Tu é novo, não quer trabalhar. Ou seja, a pessoa está empreendendo, a pessoa está tentando se levantar. Ou seja, se aquele negócio explodir, der certo, ela tiver a competência de gerir aquele negócio, ela pode ganhar muito mais dinheiro do que aquela pessoa que está falando dela. Exatamente. Mas só que a gente vive nesse modelo, cara. Agora veja o quebra-cabeça. Vai falar? Ninguém dá exemplo do dono da Que Bom, né? Que vende picolé. Mas se você for Exatamente. vender picolé em casa, você é o coitadinho. Exatamente. Então, Aí o quebra-cabeça que eu tava dizendo, tu lá na escola tu aprendeu já a vender com bijuteria. Essa tua habilidade aqui de vender bijuteria, ela te ajudou no call center porque tu precisava vender exatamente. e isso aqui já tinha te ajudado. Exatamente. E aí tu foi para uma empresa de oficina, tu já sabia vender, tu já sabia se relacionar com o Isso. cliente, tu já sabia trabalhar sob pressão, tu já sabia trabalhar batendo metas, então veja o quanto de habilidade que você já tinha adquirido. Exatamente. Aí tu foi agora para uma oficina mecânica e começasse a fazer o network. E o cara, muitas vezes que tá assistindo a gente, ele quer, do nada, criar um negócio gigantesco. Exatamente. E não vai precisar ter toda uma base. Você vai precisar aprender a se relacionar, a vender, a aguentar pressão, a lidar com pessoas, a persuadir. Você vai precisar. Exatamente. Então, esse teu quebra-cabeça aí que está sendo montado todo, que ao final, com certeza, tu vai falar da tua realidade e tudo isso aí coopera certeza. hoje para a pessoa que você é. E começou muito cedo, que é muito importante, né? Com certeza. Tem um ponto que eu gosto muito que é o seguinte, cara. Você saber onde você quer chegar.
Esse é o ponto importante. Eu tô indo para onde eu quero chegar. Se eu vou de ônibus, a pé, andando de bicicleta, se eu vou chegar sem um braço, sem uma perna, no lado bem, mas eu vou chegar, mano. Então, assim, a gente vai chegar lá. Tá entendendo? Então, esse é o ponto. Se eu era um operador de call center, operador de telemarketing, né? Que eu, na verdade, não era operador de telemarketing, eu era um operador de cobrança. É pior? Pra deixar mais bonito aí. Não importa, velho. Não importa. Eu queria chegar no lugar. Eu queria chegar no ponto. Então eu ia chegar, velho. Se era ali, se era em outro lugar, eu ia chegar. Então todos os lugares por onde eu passei, muita gente me pergunta às vezes, pô, bicho, tu se arrepende de ter trabalhado? Não, velho. Não me arrependo de nenhum lugar por onde eu passei. Não me arrependo de nenhum caminho que eu tomei na minha vida em relação ao lado profissional. No meu lado pessoal, sim, a gente se arrepende de alguma decisão errada que a gente tomou, mas na minha área profissional, não, velho. Todos os lugares onde eu entrei, todas as portas que eu abri, foram importantes demais para eu chegar aqui hoje. E saber que, só abrindo um parêntese, hoje a gente vai falar um pouco, mas hoje a gente tem uma empresa lá, uma sociedade, e nessa empresa a gente já fatura mais de 1,5 milhão por ano, e criamos essa empresa do zero, a gente vai falar um pouco dela, mas assim, nisso o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou ainda um cara rico, eu não sou um cara milionário, mas eu vou chegar lá, velho, entendeu? Então assim, é você saber onde você tá, saber o chão que você tá pisando, e você ter a ciência de onde você quer ir. Então, se eu vou chegar lá, na forma que eu tô hoje, no formato, eu não sei, mas eu vou chegar. Verdade, show. Surreal o que você tá falando aí, muito bom. E aí, como é que foi essa trajetória? Aí você já falou que conheceu o Jaimerson? Isso. Você foi para um lado, ele para o outro? Isso. Mas ele não falou do momento que ele casou. Então, esse aí foi um ponto bem interessante, né? A questão do casamento foi bem... Pode-se dizer que seu casamento é uma empresa que deu certo? Caramba, de sucesso, velho, de sucesso. Hoje a gente tem 4 anos de casado, 2 filhos maravilhosos, como falei, Heloísa e Theo. A gente teve um filho aí, a Heloísa tem 1 ano e 7 meses e o Theo tem apenas 1 mês. Então o pessoal já diz aí, caramba, tu é rápido, né? Tu é rápido. Nessa época vocês estavam sem televisão? Com certeza, com certeza. Não. A gente sempre teve TV aí, mas assim... as Por que perder tempo, né? As oportunidades que a vida nos dá, né? A verdade é essa, né? Aí, no caso, quando você casou, você ainda estava na oficina ou já estava começando a empreender? Quando eu casei, eu estava na primeira oficina ainda, como eu falei. Foi que reformou o apartamento? Isso, lá eu reformei meu apartamento, lá a gente foi morar sozinho e já tínhamos muita coisa, como eu disse. Assim, quando a gente casou, que foi morar, a gente já tinha um apartamento pronto. Então foi bacana, porque durante a minha vida, como eu disse, sempre gostei de me planejar. Durante a minha trajetória de planejamento, eu construí isso. Então, quando eu cheguei no apartamento, eu já tinha tudo para entrar e morar. A importância do planejamento. Isso. Eu e Débora, por exemplo, quando a gente se juntou, a gente só tinha um colchão. Um ventilador e um colchão de solteiro. Foi. Comigo o sofrimento aí, foi bem maior. Foi bem pior. Agora, isso aí tem seus pontos positivos também, com certeza, né? É bom porque foi a fase da vida que a gente era mais unido. Isso. Porque tinha que dormir agarrado. Se soltasse, caía do colchão. Caía. Era um colchão de solteiro. E nem podia engordar, tinha que manter a dieta. Hoje, ainda mais ela grávida, a gente não caberia naquele colchão. Importante. Tá ligado? Importante. Então é isso, velho. É a questão de quando a gente foi casar, quando a gente casou, que fomos morar lá no apartamento, foi isso. A gente já tinha tudo montado. Então ali a gente startou a nossa vida conjugal, né? Fomos vivendo dia após dia. E aí, após 2 anos de casado, foi que aí veio realmente o primeiro filho. Agora, menos de 2 anos, veio o segundo. E quando veio o primeiro filho, tu já estava empreendendo? Então Vamos contar a história de como tu saiu da oficina para abrir o teu próprio negócio. A tua própria oficina. Então, eu saí da segunda oficina. Ali foi, como eu disse, foi um lugar bacana. Eu conheci pessoas legais, clientes, fiz network. Me desenvolvi profissionalmente como pessoa também, aprendi muita coisa, quebrei a cara com muitas coisas também, mas enfim, ali eu cresci porque aquele ambiente onde eu estava era um ambiente bem, podemos dizer assim, bem seletivo, véio. Ali você tinha, naquela empresa que eu entrei ali, a segunda empresa, tinha que ser na raça. Era
um negócio bem complexo, assim. Eu não tenho nenhum trauma dali, não. Mas, assim, é um negócio bem dolorido, velho. Dolorido. O negócio ali era surreal. Era a vida te preparando, né? Pra quem acredita em Deus, Deus. Pra quem não acredita, diz que é o universo. De alguma forma vai te preparar. Isso. Tudo que você estiver passando hoje é importante, de alguma forma, pra sua caminhada lá na frente. Com certeza. E pra gente que tem fé em Deus, né? Pra gente que tem a nossa fé, a gente sabe que depende da gente, claro. Mas Deus, ele realmente abre portas pra gente, né? Tem uma frase de uma pastora que eu ouvi essa frase e decorei. Ela diz o seguinte: Deus, em sua economia divina, não nos permite passar por experiências desnecessárias. Fantástico. Todas as experiências que Ele permite que a gente passe é porque é necessário pra gente. Deus não vai estar gastando em vão. Então, se Ele permitiu, É verdade. porque é preciso passar. Isso é top. É verdade. E aí, cara, voltando não, seguindo, né? Continuando. A gente... ali eu saí daquela empresa, né? E para chegar nesse momento da saída foi um processo bem conturbado no seguinte sentido. Eu tomei a decisão de sair porque realmente já não estava mais casando. A minha estadia ali naquela empresa já estava ficando um negócio meio assim pesado, tá entendendo? A minha relação com o meu antigo chefe já não estava mais bacana da forma como quando eu entrei. Então, com pouco mais de um ano, eu resolvi por mim mesmo, né, sozinho, demitir o meu chefe, cara. Ali foi um momento que, por exemplo, eu já abro um parêntese aqui, que tem um livro que eu gosto muito, que é o livro do Flávio Augusto, do Ponto de Inflexão, e esse livro ele conta uma experiência bem bacana, que eu, bem rápido aqui, vou contar. Que ele diz que ele já era bem sucedido, já era milionário, e ele estava com uns funcionários dele se divertindo e tal, e tinha um bungee jump naquela situação ali que ele estava. E ele estava com alguns diretores da empresa dele. E naquela ocasião, muitas pessoas se prontificaram a subir para pular do bungee jump. Alguns diretores, algumas pessoas próximas a ele, eu vou, cara, tal, eu vou pular, e tu vai ver, eu sou o cara, e papapá, e coisa e tal. Quando chegou lá em cima... A galera esperando o pessoal descer e nada. Quando vem o pessoal descendo novamente. Cara, quando eu cheguei lá em cima, o negócio é louco, mano. Eu cheguei lá em cima... Descendo de volta, né? Descendo pela escada. Eu chego lá em cima, minhas pernas tremeu e eu não tive a coragem de pular. E aí o Flávio disse, eu vou subir e vou mostrar pra vocês como é que se pula de um bungee jump. Aí ele foi. E ele conta que na metade do caminho ele olha pra trás... E ele para e conversa com ele mesmo e diz, cara, eu não preciso provar nada pra ninguém, velho. Eu já sou milionário, eu sou um cara bem sucedido, as pessoas me seguem, me conhecem. Pra que eu vou fazer isso, mano? Não preciso provar nada pra ninguém. Só que aí, naquela hora, ele pensa, lá embaixo estão diretores da minha empresa, pessoas que colocam em mim uma confiança gigantesca, e eu saí de lá dizendo que eu vou pular, então eu vou pular, velho. E ele diz que quando ele chega lá em cima, ele sofre a mesma dificuldade daquelas pessoas que recusaram. Ele fica com muito medo, olha pra baixo, se treme todo, mas aí ele pula, mano. Ele pula. E o que é interessante isso, é que, o que eu aprendo com isso, é que a gente tem medo, velho. Todos nós temos medo, velho. E chega em situações que a gente vai tremer. Mas o que é que faz a gente diferente? É a nossa capacidade de encarar, velho. De ir pra cima. De dominar aquele medo que está nos dominando naquele momento. Então o Flávio diz que ele pulou. Ele pulou e a galera aplaudiu. Pai, foi massa. Parabéns, tal, tudinho. Mas vem o tapinha nas costas. Mas lá atrás, se ele tivesse recuado, a galera iria... Tu é um mole, pô. Tu é um frouxo, tu é... Então assim... Não representou, né? Não. Mas ali... o que eu quero dizer com isso é o seguinte. É que existem momentos da nossa vida... que é o pulo do bungee jump, velho. A gente tá num ponto que a gente vai escolher pular ou não. Só que se a gente pular, a gente vai enxergar outras coisas, mano. E se a gente ficar lá e voltar, a gente vai viver para a mesma realidade que a gente já tava vivendo. Então, quando eu conto isso é o seguinte, é que ali na empresa foi um momento que eu resolvi pular do bungee jump. Minha esposa grávida, aí sim, minha esposa grávida, eu acabei de financiar um carro. Acredito que eu tava pagando a terceira parcela do carro, né?
E não aconselho ninguém, tá? Não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, é o que eu digo. Não aconselho ninguém a fazer da forma como eu fiz. Porém, é o risco, mano. Cara, o cara planejou a vida inteira, montou a casa, casou, engravidou a mulher e disse, vou pedir demissão, vou demitir meu chefe. Exatamente. Minha vida tá muito tranquila, eu preciso de aventura, Então, Com vou certeza. fazer isso agora. cara, então assim, eu não posso dizer que eu não tive o apoio da minha esposa. Eu sempre dizia a ela, ó, segura as pontas aí, que em algum momento eu não vou... Vou eu pular não- do barco. Eu vou pular, do bungee jump. Né, do bungee Do jump. bug jump. Eu vou pular. Porque a situação tá ficando sustentável e eu vou pular de lá. Mas eu tinha uma coisa na minha mente. A partir do momento que eu saísse dali, eu não iria mais atrás de um novo emprego. Eu iria empreender, velho. Eu iria colocar na prática o que eu já vinha estudando. Só que o seguinte, eu não sabia se eu ia vender amendoim na praia ou se eu ia abrir uma oficina. Eu sabia que eu ia empreender, mano. Eu não sabia se eu ia vender pipoca, eu não sabia se eu ia vender bolo de pote, eu sabia que eu ia empreender e iria sustentar a minha família com o meu empreendimento. O que é pior ainda, tu saiu sem um plano. Isso, eu saí sem um plano. Porque se tu dissesse, não, eu saí de lá porque eu já tinha Não, alugado um local e não. abri uma empresa, não tinha nada, velho. E no começo- Sonho, não mano. tinha nem... Tinha um objetivo não. de viver de negócio, Eu mas tinha não sabia o quê. Isso. Eu E tinha... o começo de todo negócio é bem árduo, né? Oh, E ele decidiu num momento bem certeiro pra começar. assim, foi Cara, é bem, louco, mano. foi bem complexo assim a situação, porque eu realmente resolvi tomar. E outra coisa, eu falava pra minha esposa, eu vou sair em algum momento, eu vou ligar pra você e vou dizer, ó, saí da empresa. Mas eu não sei quando. Como tu avisava muito, ela nem esperava mais nada, ele desiste direto. É. Aí no Tá dia que tu entendendo? ligou, hein? Aí o seguinte, num belo dia, né? Eu não tinha planejado que iria pedir a demissão, mas aí ocorreu uma situação dentro da empresa e a relação, o clima ficou bem insustentável, podemos dizer assim, e aí eu cheguei pra pessoa e disse, ó, a nossa relação de amizade é bacana, eu pretendo manter a nossa relação aí por muitos anos, então pra gente não prejudicar a nossa relação pessoal, vamos finalizar o nosso lado empresarial e a gente segue. Infelizmente aquela pessoa ficou meio que magoada comigo, né? Não esperava que eu iria sair dali da empresa, porque realmente eu me desenvolvi ali naquela empresa, aí eu assumi algumas responsabilidades e tinha as minhas competências das atribuições que eu tinha. Mas eu não tinha planejado, por exemplo, quarta-feira eu vou pedir demissão. Não, simplesmente num dia eu saí de casa, fui trabalhar, normal, como tudo acontecia, e naquele dia aconteceu uma situação e eu cheguei para ele e disse, ó, não vou continuar. Vê aí, vamos Demitisse finalizar por ele. aqui, e demiti meu chefe, e disse, daqui para frente, vida que segue. Eu vou empreender. Não sei como, ainda, mas... E uma reserva, tu tinha uma reserva boa financeira nesse momento? Seguinte, como Se eu disse der a tudo você... errado, eu tenho como viver aqui 6 meses. Isso, vê só. Como eu disse a você, eu sempre fui um cara muito organizado no quesito financeiro. Eu sempre procurei ser um cara organizado, na verdade. Eu sempre guardava, eu sempre trabalhei poupando, né? Eu não investia, mas eu sempre trabalhei poupando. Então, de tudo que eu ganhava, eu sempre procurava poupar. Por mais que naquele emprego ali eu não ganhasse o suficiente para dar uma vida espetacular à minha família, à minha esposa, no caso, né? Para mim e a minha esposa. Mas eu sempre procurei poupar. Então, assim, uma reserva eu tinha. Eu não iria ficar ao léu, né? Passar fome, por exemplo. Passar fome de jeito nenhum, né? A gente que tem família, a gente que tem amigos, a gente certeza. que tem a nossa capacidade, a gente não vai passar fome. Mas assim, eu não iria ficar a nada, né? Eu tinha minha reserva, não era muita coisa, não era algo que eu ia passar 6 meses me sustentando, não. Mas era algo que dava pra gente se virar ali, né? Pra gente poder dar o nosso jeito pra gente ir embora. E aí, a partir daquele momento, seguindo aqui o raciocínio, eu demiti o meu chefe. Eu demiti meu chefe, peguei as contas e fui embora. E aí, é onde volta a minha relação com o Jamerson, né? A gente começou a novamente conversar, a gente começou a amadurecer aquela ideia que a gente tinha lá atrás, a se conversar sobre o projeto. O Jamerson, é o seguinte, ele já tinha o plano do negócio, né? Ele já tinha feito o plano do negócio e ele já tinha um espaço físico, onde ele tinha alguns equipamentos e aí eu entrei nesse projeto meio que no meio do caminho, né? Ele tinha iniciado,
Ele tinha startado, ele já tinha saído daquela empresa que ele prestava serviço, ele já estava empreendendo naquela empresa que eu conheci ele. Ele tinha startado o negócio e eu entrei meio que no meio do caminho. Né? Eu conversei com ele, em uma daquelas oportunidades ele me chamou ali pra gente conversar, trocar uma ideia. E naquela oportunidade ele me chamou para que eu fosse entrar na sociedade com ele. E aí é onde eu abro outro parêntese. Se eu não pulo do bungee jump, mano, se eu não dou o salto, não iria chegar nesse momento da conversa com o Jamerson, da estruturação, da parceria, da sociedade e startar um projeto que hoje fatura mais de 1 milhão por ano. Então, assim, a gente tem que estar de olho nas oportunidades. Eu não estou dizendo que eu planejei sair da empresa, não. Mas eu tive a coragem de sair. Então, que é um ponto que, para mim, eu levo isso para minha vida. Porque, naquele momento, eu com a esposa grávida, eu ficar desempregado, para minha família foi loucura total, velho. Loucura total. Entendeu? Então, como é que o cara vai sair da empresa, a esposa tá grávida, e o cara... Um carro financiado. Um carro financiado, e o cara vai sair da empresa. Agora, graças a Deus, não pagava aluguel, né? Pelo menos isso ninguém ia falar, né? E nessa época, a Amanda trabalhava ou ela já tava num... Então, nessa época, ela trabalhava assim. Mas o salário que ela recebia não iria dar para sustentar a nossa família. Isso aí é fato. E ela tava grávida. E ela tava grávida. Iria vir mais um bebê. Então, assim, algo em torno de praticamente o que eu pagava de plano de saúde e algumas contas ali, era praticamente o salário que não ia dar para pagar tudo, entendeu? Então, assim, eu precisava realmente se confiar em mim mesmo, né? Pedir a Deus e confiar na minha capacidade. Eu tenho certeza que a galera tá curiosa para saber essa trajetória assim como eu tô. Agora faz um favor para mim, pega essa água. Aqui, mano, deixa eu te servir, cara. É isso, prazer enorme, pô. E aí, a gente tá curioso para ouvir aí o desenrolar dessa história. Pode então, continuar. Aí seguindo, agora deixa eu... Agora sim. Essa parte eles vão cortar. Aí seguindo aqui o raciocínio, eu a partir do momento ali que eu demiti meu chefe, eu voltei a conversar com o Jamerson, como eu falei, a gente resolveu startar o projeto, ele tinha o espaço físico, como eu disse, alguns equipamentos, tinha algumas coisas e já tinha o plano do negócio. E aí eu entrei no negócio com uma posição. Entrei no negócio sem dinheiro, né, porque eu estava desempregado, como eu disse aqui a história. Eu entrei realmente com o meu network, a minha relação de cliente, que eu tinha uma carteira de cliente que eu possuía. E aí eu entrei com um negócio com que eu poderia ofertar, que era a minha capacidade de administração, né, das rotinas administrativas, e a minha capacidade de prospecção e de vendas. Né? E aí eu entrei ofertando isso ao negócio. Ele te ofereceu algum ganho fixo de cara? Então, não, eu vou te dar tanto aqui para te sustentar e sustentar tua família ou não? Então, na verdade, a gente estava iniciando, a empresa não funcionava, velho. O Jamerson, ele era, como eu disse, um empreendedor solitário no negócio, então o que ele produzia era praticamente para ele se manter ali, né? Pagar o aluguel e se manter. Não tinha uma empresa girando. Então a gente precisou criar a empresa do zero. Então, assim, eu entrei dizendo, eu tenho que produzir esse mês, colocar alguma coisa para dentro para que próximo mês eu já garanto o meu salário. Senão, próximo mês, como é que vai ser? Entendeu? E aí já estava acostumado com a pressão do call center? Isso. Aí, como você vê que uma coisa une a outra. E aí eu fui pra cima, velho. A gente foi pra cima. A partir daquele momento ali a gente startou o negócio. Colocamos pra girar. Fui atrás da minha rede de relacionamento que eu havia construído. E praticamente com 30 dias, o negócio já teve o seu faturamento aí de praticamente 15 mil reais. Em 30 dias. E a gente praticamente sem muita coisa. Foi um período bem difícil, porque a gente... sem crédito no mercado, sem crédito para fazer compra de material, sem crédito para comprar ferramentas, sem crédito para comprar as peças para colocar nos carros que os clientes deixavam lá. Então, assim, foi um negócio bem louco, velho. Tudo que eu tinha era um cartão com limite, com um certo limite. Como eu disse a você, pela minha organização financeira, eu conseguia ter crédito, né? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito. Então... isso que eu pude ofertar ao negócio, né? A minha
a minha capacidade técnica Credibilidade, né? e a minha credibilidade. Então, assim, a partir desse momento, a gente foi vendendo, comprando, pagando, montando equipe, trazendo pessoas. Aí, a partir daí, a gente trouxe o primeiro funcionário, já para ajudar nesse primeiro momento. E, assim, o técnico, o mecânico de técnico praticamente era o James, né? Sozinho ali. E eu, no telefone, vendendo, visitando, trazendo, buscando, montando alguma coisa ali, ajudando em alguma coisa ali na oficina, segurando uma chave, fazendo alguma coisa que eu pudesse fazer naquele momento. Mas era algo bem assim, na raça, velho. Na raça e na força de vontade mesmo. Isso há quanto tempo atrás? Isso há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás. É esse tempo que a empresa tem? Isso. 2 anos Hoje e a meio. empresa tem praticamente 2 anos e meio. Né? E aí, como a gente fala, né? A nossa empresa, ela tem as suas dificuldades, mas ela é um case de sucesso. Com certeza, com certeza. Porque a gente tirou a empresa do zero, porque eu entrei e não injetei dinheiro, como eu te falei. Eu injetei crédito do que eu tinha, do que eu possuía, que também não era muita coisa. O Jamerson, o que ele tinha, então a gente tirou a empresa de praticamente do zero para em 1 ano, em 2 anos, a empresa está faturando mais de R$1,5 milhão. Então, o nosso case é um case de sucesso, a gente pode dizer assim. E como foi esse processo de vendas dentro de um sistema onde tu não tinha tanta propriedade? Porque eu imagino que tu chegava num determinado cliente e ia ver a dificuldade dele e, sei lá, ele ia te dizer que estava com dificuldade em tal peça do carro e provavelmente não sabia nem que peça era aquela. Como é que tu conseguiu vender e elevar o patamar da empresa, mesmo não tendo esse domínio técnico? Como é que foi esse processo? Primeiramente, o seguinte, uma coisa bem louca também é o seguinte, a bagagem que eu tinha de cliente e o que eu poderia prospectar era um cliente que possuía uma frota pesada, ou seja, caminhões, ônibus, uma frota pesada, né? Não seria veículos utilitários, veículos leves, passeio. Então, seriam veículos pesados. Então, para eu ir atrás dessa galera, eu precisava ter até espaço para colocar os carros dessa essa frota. Entendeu? Então, assim, e o lugar que a gente tava, o espaço, era um espaço bacana, mas não comportava. Então, foi um negócio muito louco, porque, assim, no primeiro cliente que a gente foi atrás, era um cliente de frota pesada, como eu disse, ele mandou um ônibus, velho, um ônibus de viagem. E aí, o espaço que para entrar no local onde a gente tinha, o primeiro galpão, hoje a gente tem 3 galpões à nossa disposição, mas no primeiro galpão, onde tudo se iniciou, para entrar foi loucura, mano. Loucura para entrar com o carro. Eu dirigindo o carro, o caminhão, o ônibus de viagem. Fui colocar para dentro ali, o espaço muito estreitinho, eu acho que tem 5, 6 de frente. Um ônibus imenso. A gente fechando o retrovisor do ônibus, tirando os negócios de lado do ônibus para poder o ônibus passar. Derrubou placa, derrubou fio. Caramba, então, assim, bicho. foi um negócio meio na raça, mano. Na raça. Então, assim, a gente queria fazer o melhor que a gente podia nas condições que eram ofertadas pra gente. A gente só não queria dar desculpa, velho. A gente só não queria dizer que não podia fazer. Por exemplo, chegou o ponto de que o cliente precisou de um atendimento e a gente, não, tô mandando uma equipe aí agora pra lhe atender. E não tinha equipe. E a equipe era eu e ele. A gente pegou aquele meu carro financiado, botou a maleta de ferramenta dentro, eu fui dirigindo e ele era o mecânico. Então, assim, bem na raça, velho. Na raça. E a gente foi atender o cliente, levou bateria no carro, a tampa da mala do carro caiu. Hoje Enfim, o time de vocês tem quantas pessoas? hoje a gente pode dizer que conta com um time de 20 pessoas, ao todo, né, no geral, contando administrativo, RH, comercial e operacional, né? Tem um time aí de 20 pessoas praticamente. E hoje a gente tem uma empresa que, assim, acelerando um pouco, a gente tem uma empresa que está em algumas cidades de Pernambuco. A gente está em Olinda, a gente está na cidade de Vertentes, que foi aí onde entra a nossa relação. Conheceu, né? A gente está na cidade de das Vertentes, né? A gente está na cidade das Vertentes e está hoje na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E hoje a empresa, ela está em crescimento, está em ascensão. A gente não pode dizer que é uma empresa hoje rica, nem uma empresa milionária, mas é uma empresa que se fatura 1 milhão, consequentemente é uma empresa milionária, mas é uma empresa que tem as suas dificuldades ainda iniciais, né? A gente está estruturando lá um outro espaço que a gente pretende inaugurar agora, nesse próximo ano. E como eu falei, é um case de sucesso, né? Graças a Deus, essa parceria aí, ela vem dando certo.
Entendi. E aí tu batia lá, de porta em porta, os clientes, para vender um projeto que era só tu e o Jaimerson, para ir lá atender uma frota que tu não tinha espaço, para ir comprar peças que tu não tinha dinheiro, Nem e crédito. ainda assim tu conseguiu construir, junto com o Jaimerson, claro, a gente não pode tirar os méritos dele, vocês conseguiram construir uma empresa do zero para uma empresa que hoje ela cuida de frota de prefeituras, não é isso? Isso. Assim, hoje, para quem não entendeu, só para o pessoal entender, a empresa da gente é uma oficina mecânica, mas ela é voltada para a questão de frotas, né? Toda a parte de frota de empresas, no geral, não é só prefeitura, né? A gente tem contrato de licitação com algumas prefeituras, mas a gente cuida de frotas, seja ela empresa privada ou pública, né? Vamos fazer o jabá, pô. Fala o nome da empresa, fala como é que o pessoal encontra a empresa. Talvez alguém que esteja assistindo a gente tenha uma frota Sim, e queira contar com o serviço de vocês. Já fala aí Então, para quem... como é que encontra. Para que a galera possa conhecer mais aí, o arroba é o Auto Expert Frotas, Auto Expert Frotas, né? No Instagram. O Instagram é bem bacana lá. Pode deixar mensagem lá no direct mesmo. Pode deixar mensagem no direct e a nossa equipe comercial entra em contato com o pessoal lá para... Fala que veio pelo demitindo meu chefe. Vai ganhar um desconto bacana lá. E eu quero minha comissão, que eu sou vendedor, né, pai? Aí é isso, velho, é isso. E hoje a gente tá em algumas cidades, a gente cuida de frotas dessas cidades, por exemplo, de locadoras, né, no caso, e também de prefeitura, como a gente falou. Hoje a gente cuida de algumas frotas importantes aí, como, por exemplo, a Unidas, que posso falar aí, fazer um merchan aí, né? Pode. A gente cuida da frota, por exemplo, da Unidas, a gente cuida da frota da BRK Ambiental, que é a prestadora de serviço aqui regional de saneamento básico, né? Cuida da energia também. Cuida de ambulância, de ônibus. A gente costuma dizer lá que a gente trabalha, o nosso portfólio é de A a Z, né? E eu já andei de ambulância, né? Já andou de ambulância. Quem me segue no Instagram aí viu. Então, assim, a gente costuma dizer lá que o nosso portfólio é bem diversificado, né? Pela competência técnica aí que o Jaimerson tem e adquiriu durante a sua experiência por onde ele passou, a gente consegue ter uma diversificação aí de serviços, né, para oferecer aos nossos clientes. Então, Rafael, a gente falou agora, né, estamos com um pouquinho mais de 1 hora de podcast, falamos aí bastante sobre a tua história, sobre a tua trajetória, e agora eu gostaria de entrar numa parte mais técnica em geral, de ensinamentos para o povo que está seguindo a gente. Eu queria que tu falasse aí as principais habilidades aí de vendas, por exemplo, que te ajudaram a conseguir esses resultados. O que é que tu acha que é fundamental para o cara que está assistindo a gente, que quer começar um negócio? E eu acho que vendas, ela é a pedra no sapato de todo mundo que quer empreender. Sim, certeza. O cara quer empreender, não, eu sei fazer um bolo perfeito, mas eu não sei vender. Certeza. Eu sei atender um paciente, mas eu não sei vender. Certeza. Aí o que é que tu pode isso aí, agregar cara, aí pra gente? Só entrando dentro do que você falou aí, isso aí é muito pelo preconceito também que o mercado tem com vendas, né? A gente consegue identificar isso pelo seguinte, às vezes quando a mãe tá pedindo um emprego para o filho, ele fala com a galera lá e diz, arruma um emprego aí pro meu filho, pode ser até de vendedor. Isso. Ou seja, ela despreza aquela profissão que é tão importante, porque um médico ele precisa vender, um advogado ele tem que vender, uma empresa de oficina ela precisa vender, se ela não vender ela quebra, e tudo é venda, pô. Então, o que eu diria pra você é que não tenha medo, velho. Não tenha medo de encarar o mercado. Porque você precisa colocar a sua cara à disposição, você precisa ir para cima no quesito de prospectar, de visitar, de falar, de se comunicar. E o que eu diria para você, para quem está começando ou querendo começar um empreendimento, é que o fundamental de tudo é ter uma bagagem, estudar. Você precisa acompanhar pessoas, por exemplo, o seu canal é um ponto-chave para quem está querendo empreender, cara. Você fala aqui sobre empreendedorismo todos os dias. Então isso vira chaves na mente da galera. Então você precisa ter conhecimento. Só que muito mais do que ter conhecimento é a prática, mano. O dia a dia. E isso vai fazer você... Ou seja, é como se fosse músculo, velho. Aprender e praticar, Isso. aprender e praticar. É como se fosse músculo. Você tem que exercitar todos os dias. Venda é isso, pô. Venda é o dia a dia. Venda você não pode estar sentado no computador estudando, e se você não for pra rua praticar. Você não vai ser bom nunca, velho. Então, venda é isso. Perfeito, perfeito. Quer perguntar alguma coisa agora nesse ponto? Não.
sobre network. Para quem não sabe, né? Network é o relacionamento. Sim. Você trabalhava numa empresa já pensando em fazer aquele relacionamento para mais à frente utilizar aquela lista de contatos. Sim, sim. O que é que tu tinha de falar? Esse assim? aí é um ponto importante que é o seguinte, aqui eu não estou dizendo que, por exemplo, que você não vai se dedicar dentro do trabalho que você está prestando, ou com agenda dupla, com dois interesses. Por exemplo, você está fazendo o seu trabalho, mas você está querendo dar um puxavanco no seu chefe, ou você está querendo... Não. Relacionamento é construção. Por exemplo, se a gente conversa todo dia, a gente cria um relacionamento de amizade e de relação próxima. Então, é isso. Não é que você vai se relacionar com alguém para dar um pontapé no seu chefe. Mas eu sempre tive o interesse de ter relações com os clientes que ali trafegavam naquele local que eu fazia parte, para que eu pudesse me desenvolver mesmo, procurando oportunidades, porque assim, o empreendedor é aquela questão, é o seguinte, eu sempre quis ter, né, uma visão empreendedora. Então, por mais que eu não estivesse empreendendo, eu me considerava um empreendedor no quesito de que eu tinha uma visão. Então, eu sempre procurei oportunidades. Isso é importante, porque você precisa estar com a antena ligada, pô. Você precisa estar com a antena ligada para que você possa enxergar a oportunidade. Porque é aquele negócio. Às vezes a oportunidade ela passa na tua frente, mano, e você não vê. Por quê? Porque você não estava preparado para ela. E isso é muito importante porque as pessoas às vezes colocam a culpa até em Deus e culpa nos outros. E se culpam porque não tem sorte, porque acontece com todo mundo e não acontece comigo. Mas, pô, a oportunidade tá passando na tua frente, pô. E tu não tá vendo. Então, todos os dias, pô, a gente tem uma oportunidade diferente de fazer alguma coisa diferente. E é isso que eu trago pra minha vida, velho. E falo até pra você também que tá em casa. Que é importante você ter a antena ligada. Esse faro de empreendedor é importante você ter pra você demitir o seu chefe. É verdade. Eu tive 2 casos específicos assim na minha vida de um network, vamos dizer assim, inesperado. Uhum. Primeiro, eu comecei a faculdade de Direito e aí eu tinha uma tia que ela ainda hoje ela é empregada doméstica. Então veja, o conhecimento que eu tive para me colocar ali naquele mercado. Essa minha tia, ela era empregada doméstica, eu estudando Direito. Ela era empregada doméstica na casa do conselheiro geral da OAB. Caramba. E ela, com contato com ele, me colocou dentro da OAB. Bacana. Antes disso, eu trabalhei numa das maiores seguradoras do Brasil, porque o meu pai era o porteiro daquela seguradora e fez uma ponte. Importante. E depois, quando eu já estava no ramo imobiliário, o fato de, dentro ali no dia a dia da empresa, que eu já era gerente, nessa época a empresa cresceu, aí teve um espaço, tinha uma cozinheira lá, e eu, como gerente, me dava muito bem com a cozinheira da empresa. Depois, quando eu saí dessa empresa para montar meu próprio negócio, essa cozinheira me ligou a um dono de uma terra com mais de 20 hectares para eu vender. Bacana. Então, veja, 3 networks. Uma que era uma pessoa que trabalhava como empregada doméstica, a outra era uma pessoa que era cozinheira e o outro era uma pessoa que é porteiro. Tá ligado? E isso me ligou ali as portas. Então, muitas vezes, as pessoas estão ali no dia a dia buscando contato com alguém muito grande. Isso. Com um empresário muito grande. Tá desprezando as pessoas que estão ali passando mais simples na sua vida e tá fechando grandes portas. Pô. Verdade. Porque as maiores portas da minha vida não foram abertas por grandes empresários. Não foram. Nenhuma delas. Todas elas foram abertas por pessoas mais humildes do que eu, ali profissionalmente falando, que abriram essas portas para mim. Verdade. Tá, então isso foi... Agora eu queria te colocar numa saia justa essa pergunta para tu responder. Tu não pode ter modéstia, tá? E todos nós temos uma habilidade top. Tem algo, velho, que modéstia à parte, eu me considero muito bom nisso aqui. Então, se Rafael pudesse emprestar a maior habilidade dele para alguém, qual é essa habilidade? O que é que você se considera assim? Pô, velho, eu sou bom em várias coisas, mas nisso aqui eu sou top. Não pode ter modéstia nesse caso, pra falar. Não, cara, eu acredito que eu sou bom, assim, na questão da comunicação mesmo. É algo que eu sempre tive muita vontade e sempre tive muito interesse, que é a comunicação, como eu disse. Eu já até tive uma rádio online,
por gostar de comunicação, eu sempre fui bom de me comunicar, pô. Assim, eu sempre criei relações. Por onde eu passei, eu sempre fiz amizades, sempre construí relações através da comunicação. Comunicação é a tua super habilidade. Isso. Agora, pode concluir. Por mais que, né, só um parêntese, por mais que eu não esteja nas redes sociais, por exemplo, para gravar uma história eu sou péssimo, para tirar uma foto eu sou Por enquanto. péssimo também, mas assim, eu me comunico bem. Numa conversa, numa relação, eu tenho essa qualidade, podemos dizer assim, esse me fugiu a palavra aqui agora, mas... Essa habilidade. Essa habilidade, né? Essa habilidade. Pronto. E agora, no que é que Rafael é mais fraco? Pô, velho, tô buscando melhorar. Eu sou muito ruim nisso aqui. Cara, agora você me colocou realmente numa saia justa, velho. A intenção é essa. No que eu sou mais fraco, velho. Fazer stories. É um ponto... Postura na rede social. É uma postura que eu poderia... Assim, é o seguinte, tem um ponto que você precisa dar para as pessoas, por exemplo, pela bagagem que, modéstia à parte, claro, que a gente já adquiriu durante a vivência que a gente tem, apesar de ser muito novo, a gente tem, não é que por obrigação, mas a gente tem uma oportunidade de transmitir o que a gente sabe para as pessoas. E muitas vezes a gente se acanha diante dessa oportunidade que a gente tem e a gente não fala. Então, assim, eu vejo isso como um ponto negativo meu. Às vezes eu tenho a oportunidade de falar para as pessoas, de conversar com alguém, de virar uma chave para alguém, e às vezes eu me acanho pela modéstia. Eu não quero que as pessoas pensem de mim que eu tô querendo dizer que eu sei mais do que aquela pessoa. Porque, no final de contas, ninguém sabe mais do que ninguém, velho. A gente adquire conhecimentos e bagagem durante a nossa vida que a gente consegue ter ali a vivência mesmo, a bagagem, o nosso conhecimento. Não é que ninguém conhece, mas eu até gostaria de me retratar no que eu falei aqui. Não é que ninguém sabe mais do que ninguém, claro. Pelo conhecimento que a gente adquiriu, claro que a gente está sabendo mais do que outras pessoas. Mas assim, se a gente tiver uma oportunidade de falar para alguém, a gente tem que falar, pô. Porque às vezes aquela pessoa está esperando algo da gente. E eu acho que esse ponto aí é um ponto que muitas vezes eu falho. Deixou de ajudar muita gente. Isso. Com essas informações. Tá entendendo? Com uma palavra, com um gesto que eu poderia fazer. Não tô falando de caridade, não. Caridade a gente faz, né, sem precisar mostrar para ninguém. Mas eu tô dizendo assim... de passar conhecimento tô falando mesmo. Isso, de transmissão de conhecimento, porque às vezes a gente deixa de falar, porque pelo menos eu sou assim. Eu deixo de falar para alguém o que eu sei, para que você não pense de mim que eu quero te ensinar algo, porque eu sei mais do que você. Eu sou assim também. Entendeu? Débora também, ela evita assim. muito Então, eu evito, dar dica a alguém. eu evito. Então, assim, quando alguém me dá uma oportunidade de conversar comigo, dentro daquele contexto que a pessoa está falando, aí sim eu entro, eu discuto, eu digo, não concordo por esse ponto que você está falando, eu acredito que isso é assim. É interessante até um ponto que eu lembrei aqui agora, que uma pessoa da minha família, né, uma prima da minha esposa, uma vez a gente conversando, aí a gente questionando, ela questionou algumas coisas, eu falei pra ela, rebati, eu disse, não acho que você tá falando o correto, porque, vê só, se eu falar isso, aí lá, caramba, Rafael, tu não é só um rostinho bonito, não, tu tem um conhecimento aí. Aí, assim, isso acontece algumas vezes, pô, as pessoas às vezes me olham e, às vezes, não... Quando se conversa, quando a gente tem a oportunidade de se trocar uma ideia, é bacana, porque aí eu explano algum conhecimento, eu transmito algum conhecimento para aquela pessoa, aprendo com aquela pessoa também, e essa relação é bem legal. Eu procuro conversar com quem eu tenho oportunidade e eu sempre procuro... E quem tá aberto para ouvir e aprender também, né? Nem todo mundo Nem tá. todo mundo, cara. Tá Isso aberto é muito... Isso pra mim é uma dificuldade muito grande, porque assim, quando eu tô conversando com uma pessoa que ela quer se mostrar maior do que eu, ela... Assim... Ela pode ser maior do que eu, beleza, pô. Não tem nada errado nisso. Tem muita gente maior do que eu, maior do que você, maior do que... Mas ela querer mostrar pra você que ela é maior do que você, isso aí já me deixa aqui meio retraído pra querer dar um start pra aquela pessoa. Mais uma frase top aí que eu tenho no meu caderninho. É o seguinte. Todo homem que eu encontro
é superior a mim em algo. E nisso, eu aprendo com ele. Com certeza. Todo mundo que a gente encontra, pô, sabe mais do que a gente em alguma coisa. É verdade. Tu sabe mais de cozinha do que tua mãe? Não. E ela sabe mais de estruturar uma empresa do que tu? E é esse exemplo aí. É verdade. E um ponto bem específico aqui a se observar é o seguinte. O cara não é bom em gerar stories, não é bom na internet e construir uma empresa que fatura mais de 1 milhão. Então a gente está na era da informática, né? Na era que, para você ficar rico, você tem que saber, você tem que fazer stories, você tem que estar na internet. fazer dancinha, você tem que fazer... O cara construiu sem ser bom. Agora, a dificuldade que tu vai ter é a seguinte. Relacionamentos que tu conseguiria manter online, tu vai ter que estar se deslocando para lá. Certeza. Se você é melhor pessoalmente. Certeza. Assim, em termos voltando um pouco, mas em termos de empresa, a gente sentiu a necessidade de estar no online, né? Tanto que hoje a gente tem um Instagram bem bacana, quem entrar lá, já coloca aí de novo, @AutoExpertFrotas. Quem entrar lá vai ver que é bem bacana o nosso Instagram. Que não é o Rafael que leva, né? Não sou eu que tomo conta aí, tem uma pessoa responsável, uma equipe, né, responsável pela comunicação da nossa empresa, mas a gente sentiu essa necessidade, pô, de estar no online. Hoje o online é algo fantástico, pô. Quem quer comprar vai pro Google. Então, por incrível que pareça, mas quem está precisando de uma oficina, ele vai procurar no Google, pô. Oficina próxima à sua região. Então, quem é um gestor de frota que tem, sei lá, 10, 15, 20 caminhões, ele muitas vezes, quando se sente pressionado a procurar novos ares, né, de oficina, por exemplo, ele vai para o Google procurar também. Mas é bem interessante esse ponto aí. A gente sentiu essa necessidade e por isso a gente está hoje no online, como empresa, né? Eu digo assim, no meu lado pessoal. Mas assim, eu também não faço história na AutoExpert, não. Galera, é o seguinte, esse canal tá saindo um vídeo todo santo dia. Eu gravo vídeos aqui dando dicas, insights pra você. Tá saindo um vídeo todo dia aqui. Agora não vai ser vídeo meu todo dia, porque nós começamos agora o podcast, então vai sair muitos cortes. Pra você não perder nada, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Porque toda semana vai sair um podcast novo, todo dia sai um vídeo novo e tu vai receber a notificação no teu celular. Tu não vai precisar estar pesquisando o canal. O YouTube vai mandar uma mensagem para você. Se você gostou, se agregou para você até aqui, já deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. E no Instagram, também estamos lá com demitindo.meuchefe e o meu Instagram pessoal, Carlos Henrique Tips. E Débora vai falar o Instagram dela, Rafael o dele, pra gente caminhar pro final. Não, desculpa. @debmelo com 2 O. Vocês vão me encontrar lá. Se encontrar Carlos Henrique Tips, lá na bio, tá lá, casado com Deb Melo, foi ela que colocou. E assim. Rafael, fala as tuas redes aí pra gente caminhar aqui pro final. Hoje eu tô a minha rede mais atuante é o Instagram, né? Que eu pouco atuo, mas é a mais atuante, que é o @RafaelQuerido. Desculpa, é @_RafaelQuerido. Aí você vai tá me difícil achar. esse arroba aí, tem que... Dá uma dica, tem que trocar, hein? Tá difícil, né? Então, assim, é isso. Eu tô lá nas redes sociais e você pode me achar facilmente. Vamos fazer um bate-bola aqui pra gente encerrar. Já preparou alguma coisa aí? Já. De surpresa. Fazer um bate-bola aqui, Agora é jogo rápido. De primeira, a gente pergunta, você responde. Rafael querido, o que é Deus pra você? Cara, Deus na minha vida é tudo, velho. Eu sou um cara de muita fé. Eu cheguei até aqui, tenho a ciência de que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria onde eu estou, onde eu cheguei, o que conquistei. Tenho muitas experiências com Deus, pessoais, e já digo a você que isso é importante. Digo para quem está em casa também, ter um relacionamento com Deus é muito importante para a sua trajetória, seja ela na sua vida pessoal, nos seus negócios. Quando você coloca Deus na frente, pode ter certeza, velho, é impossível dar errado. 2022 foi? Cara, 2022 foi de muito aprendizado, de muito aprendizado, alguns erros, alguns tropeços, né? Faz parte da vida do empreendedor, mas foram anos de muitas vitórias também. E o ano que a gente startou alguns projetos que estavam no papel, né? E foi um ano de muita valia para mim. 2023, irei... Cara, 2023, modéstia à parte, eu irei estourar tudo aí, velho. Pelo histórico dele, acho que ele vai ter mais um filho. Mas não, velho. Eu parei por aqui. Mas 2023, modéstia à parte, eu pretendo estourar aí
em relação a faturamento. Como é aquela frase que tu disse? Se eu não bater na porta, se a porta não Esse abrir... ano de 2023, se a porta não abrir pra mim, eu vou arrombar mesmo. É isso. Tamo Não nessa vou aí. esperar mais, não. Tamo nessa aí. Uma palavra pra 2023. Pra resumir o teu 2023. O que você espera do ano 2023? Uma palavra pra resumir. Eu espero sucesso, velho. Espero sucesso. Mais, né? Mais sucesso, né? É porque é o seguinte, a gente tem que colocar que, como eu falei lá atrás, a vida é feita de momentos e metas, né? A gente coloca uma meta, minha meta era casar, mas depois minha meta já não foi mais casar, minha meta foi ter filho, até demais, né? Depois ter outro filho. Depois ter outro filho, mas assim, a gente coloca metas, então, sucesso é algo que... É isso, velho. É você conquistar o que você... É diário, né, velho? É diário. Sucesso é diário. E se molda, pô. E se molda. Porque o sucesso, pra mim, não pode ser o sucesso pra você. Você espera um sucesso, eu espero outro sucesso. E hoje eu já me considero uma pessoa de sucesso. Certeza. Com certeza. Se não fosse, não estaria nem aqui. Um livro que você leu e que você indica. Cara, é o seguinte, essa questão do livro é bem complexo. Porque é o seguinte, eu gosto muito... Nós gostamos do livro Influenciar, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu até tenho 2 desse livro. Mas um livro assim, cara, que é uma leitura muito fácil, muito fascinante. Por ser meu mentor, eu posso dizer assim, é o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, velho. Aquele livro é um livro muito fácil. Então eu já indico pra você que está em casa, que está tentando empreender, que está querendo começar a empreender. Cara, compra esse livro, velho. Se eu não me engano, ele é R$32. Isso aí não vai te quebrar. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão lá no Magazine Luiza. Se não tiver cartão, é boleto. Enfim, dá o teu jeito, mano. Compra esse livro. É muito importante. E pra finalizar, eu queria que você desse um conselho pra quem quer abrir um negócio agora em 2023 e... Então, ter pra seu próprio Aquele negócio. conselho pra virar corte no Instagram. Top. Então, pra quem quer abrir o seu negócio é o seguinte. Não escuta quem não construiu nada. Não escuta, mano. Quem não construiu nada durante a sua vida. Porque, geralmente, as pessoas que estão ao teu redor, elas querem te dar conselhos do tipo... Elas querem te proteger. Elas não querem que você quebre a cara. Por exemplo, se eu fosse depender de minha mãe para abrir o meu negócio, eu não iria abrir, pô. Por quê? Porque ela quer me proteger, mano. Ela não quer que eu quebre a cara. Ela não quer que eu leve uma cipuada e caia lá na frente e esteja... Mas isso é importante, isso faz parte do nosso dia a dia. E só assim a gente vai crescer. Então, assim... Não tenha medo, estude, como eu já falei aqui, não tenha vergonha, né? Se o seu negócio é bolo de pote, vai vender bolo de pote, pô. Vai pra cima, verifica dentro das condições que tu tem, como é que tu pode melhorar e fazer mais dentro desse teu negócio. Então o conselho que eu dou pra você é esse, não escuta quem não construiu nada, não escuta. Pode ser teu pai, mano. Pode ser tua mãe. Não escuta, velho. Claro, pai e mãe tem muito de vida pra te ensinar. Mas, em termos de negócio, se ele não construiu nada, não escuta. Vai procurar pessoas que você pode escutar, admirar e ali você seguir aqueles conselhos. Isso é muito importante. Finalizando? Finalizando. Galera, tiramos aqui um peso agora. Nosso primeiro podcast, tava todo mundo meio que nervoso com isso. Tá aí o primeiro episódio pra vocês. Se gostou, já deixa o like, deixa o comentário aqui. Segue a gente lá nas redes sociais. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Abraço. Tchau, tchau.